Meu nome é Bárbara Correia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É minha primeira vez no workshop OPEX. E hoje eu vou falar um pouco sobre os potenciais benefícios das operações de perfuração e desmonte utilizando o BlastIQ. O BlastIQ... Desculpa. Desculpa, gente. O BlastIQ é uma plataforma da Orica e nós somos uma empresa muito conhecida por ser a líder global no fornecimento de explosivos para a mineração. Porém, a Orica também é uma empresa muito inovadora. Nós temos 5 centros de tecnologia, nós temos aí mais de 200 especialistas em tecnologia também e inovação, e nós temos 145 anos no segmento de explosivos e tecnologias de desmonte de rochas. Hoje, a Orica abrange todo o setor de operações, cobrindo aí toda a cadeia, desde a perfuração, o desmonte e as consequências que ele causa, e também seus benefícios. Isso a gente faz através de toda a relação do que importa para chegar na planta, ou seja, a gente relaciona desde os dados de geologia, geotecnia, associados a um planejamento focado nos objetivos do desmonte especificamente e nos requisitos da planta. Também atuamos na parte de QAQC desse desmonte, relacionando todas as informações necessárias com o BlastIQ Mobile. Nós atuamos também na parte do carregamento automatizado dos explosivos, com o Bookmaster 7, que é um caminhão totalmente inteligente. Aí também podemos implementar explosivos totalmente tecnológicos, como o Flexigel, que possui densidade variada, o iniciador totalmente wireless, que é o WebGen, inovador no mercado. Associamos a parte de análise da fragmentação, 24 horas, e também a rastreabilidade do minério na planta, com o OriTrack. E a gente não pode esquecer também dos impactos do desmonte, totalmente rastreáveis a partir do EnviroTrack, seja poeira ou vibrações, e também com a análise desses impactos nas estruturas e taludes com os radares da Ground Probe, que faz parte da Orica. E hoje eu trago uma pergunta para vocês. Informação é poder? Eu acho que a maioria acha que a informação é poder, e não está errado pensar assim. Mas vamos pensar um pouquinho sobre isso. Toda mina tem 1 milhão de planilhas, 1 milhão de dados, e, às vezes, são dados que ninguém nunca vai olhar. Essa é a realidade. Tem gente que trabalha com 5 planilhas abertas no computador e nem pensa como que vai utilizar isso. A gente tem que pensar que a informação é como um minério. A gente tem que explorar, a gente tem que saber de onde tirar essa informação, a gente tem que saber como obter essa informação, que seria uma lavra, e a gente tem que saber beneficiar esse minério, que seria tratar esses dados e trazer o benefício que realmente importa. E isso a gente faz hoje com a digitalização do desmonte de rochas com a plataforma BlastIQ. O BlastIQ Mobile ele é um tablet que a gente utiliza no campo, onde a gente pode conferir e aferir todas as informações da perfuração e do carregamento. Então, a gente pode fazer todo um controle sobre a execução do que foi perfurado e de como está o furo na hora que a gente está aplicando o explosivo, porque a gente sabe muito bem que uma coisa é perfurar uma semana antes, 2 dias antes, e chegar na hora de carregar e está totalmente diferente, ter furo obstruído, presença de água, alguma cavidade. A gente fazendo essa reconciliação e aferição no momento do carregamento, a gente consegue adequar a quantidade necessária real do explosivo ou realizar algum tamponamento intermediário, um deck, e poder fazer um carregamento mais eficiente. Esse
uso do tablet, ele é totalmente integrado a uma plataforma online em nuvem, onde os coordenadores, supervisores, gerentes, quem um cliente desejar que tenha acesso, pode ver em tempo real como que está sendo realizado o carregamento em campo. E aí consegue ver se o carregamento está de acordo, se não está, se tem algum ponto específico, se precisa ser tomada alguma decisão, ou se o fogo vai atrasar, o que é geralmente o principal ponto de atenção aí dos gerentes coordenadores. E com todos esses dados online, automaticamente em nuvem, você consegue ter um QAQC muito mais efetivo e pode conseguir, auditar esses desmontes e as malhas de perfurações quando seja necessário, no momento que o gerente, o coordenador quiser. E esse QAQC ele é automático, já gera todas as análises para o gerente e é muito fácil de ser utilizado. Também é possível relacionar KPIs específicos para cada cliente. Alguns clientes têm a necessidade, por exemplo, de ter informação da vibração para cada desmonte. Então, é possível a gente ver, como está no exemplo da tela, a região vermelha é um desmonte que teve, por exemplo, uma vibração maior. Os amarelos são os que estão em atenção e os verdes os que estão de acordo com o limite da norma. E esse sistema, como eu falei antes, ele também pode ser integrado com a tecnologia de sismógrafos automatizados, que já emitem a vibração do desmonte e já tem toda essa informação no sistema. O estudo de caso que eu vou trazer para vocês hoje é numa mina de calcário, e o principal desafio era ter um controle maior dos dados de desmonte e dos consumíveis, que a gente sabe que, em algumas minas, principalmente quando são menores, em algumas pedreiras, às vezes não dá tempo de ter essa reconciliação e detectar os possíveis desvios de perfuração e carregamento. Além de ter, obviamente, uma distribuição melhor do explosivo nos furos, na malha, para poder realmente ter uma fragmentação que é esperada. A gente utilizou o Blast Control, que é um conjunto do BlastIQ Mobile com o tablet, o BlastIQ Insights, que é a plataforma online que reúne todas as informações e relatórios, e o ShotPlus, que é a ferramenta de desenho da Orica. Essa solução foi feita durante 3 meses, sendo que o primeiro mês foi de treinamentos, adaptabilidade do software, do uso do tablet, treinamentos dos operadores, e foram realizados 37 desmontes, num total de 725 furos medidos e conferidos, num total de 12 mil metros perfurados, e utilizando somente 2 tablets. Esse é um exemplo que eu trago para vocês de um fogo. Somente neste fogo, a gente viu que 33% dos furos estavam sobreperfurados. Isso significa aí um gasto a mais em 33% da malha. Nesse caso, o custo da perfuração era R$ 24,00 por metro. Mas a gente sabe que isso pesa muito quando a gente coloca aí na ponta do lápis no final do ano, né? Esses 33% também, a gente estabeleceu um limite de 80 centímetros como target para definir se estava acima ou abaixo do esperado. Isso também é configurável de acordo com o cliente. Para o carregamento, a gente viu que 48% dos furos estavam sobrecarregados. Muitos deles correspondentes, obviamente, aos furos que estavam sobreperfurados. E o limite era de 5%. Todo esse trabalho, ele foi feito... Aqui tinha um vídeo, desculpa, gente, não está entrando. Mas ele foi feito de forma contínua. Ou seja, durante todo o período dos 3 meses, a gente foi pegando os dados, colocando nos tablets no momento do carregamento, levando para o plano de fogo, a gente voltava, analisava esses dados e fazia um novo plano, considerando a análise do real e o planejado. Então, a gente não faz essa análise do que foi
sobreperfurado, sobrecarregado, ou se foi a menos, somente uma vez. É um trabalho constante, diário, onde as plataformas integradas permitem que a gente faça toda essa reconciliação e análise. Os resultados que a gente obteve foi de que a sobreperfuração foi reduzida em 80% somente nesses 3 meses. E para o sobrecarregamento, uma redução de 83%. Isso Isso deu uma economia, somente para os 3 meses, de cerca de R$26 mil. Considerando todo o potencial durante o ano, seria cerca de R$140 mil, somente realizando a análise de perfuração e carregamento. Essa medição foi manual. A gente tem também a medição automatizada dos resultados do desmonte. No caso, a gente tem a análise de fragmentação, que é um dos principais fatores que interferem na planta. Porque a gente sabe que, se a gente economizar na energia do britador e do moinho, a gente já vai ter vários ganhos. E o FragTrack ele permite isso. Ele é uma lente que analisa 2D e 3D 24 horas todo o material que está entrando na planta. Ou ele pode ser instalado também nas carregadeiras. Então, você já faz essa análise quando você está carregando material para já avisar se tem algum bloco ou algum ponto específico quando estiver entrando na planta. Como eu falei, essa captura é 24 horas e ela emite alertas no sistema. E a pessoa responsável pelo monitoramento ou acessar a plataforma BlastIQ pode fazer vários KPIs, vários tipos de análise possíveis. E já gera, obviamente, dashboards automáticos no sistema. O OreTrack ele é focado na parte de rastreabilidade do mineral. Como que isso funciona? A gente coloca um tag com inúmeras informações que sejam necessárias, não há limite de informações. Se você quiser colocar geologia, geometalurgia, qualquer relação relacionada ao furo ou à área específica do desmonte, você coloca essa informação no tag, a gente coloca esse tag junto do material do tampão, e cada furo do desmonte que você desejar vai receber esse tag. A partir disso, quando o minério estiver entrando na planta e o tag junto, seja na correia ou em algum ponto específico que você queira que esteja instalado os leitores, que são esses 2 painéis em cima, ele vai reconhecer que tipo de minério que está passando por ali, minério ou estéreo, o cliente que decide. E esse é um estudo de caso que eu também trago para vocês. Esse é um caso de uma mina de cobre que a gente trabalhou durante um certo período de tempo, nesse caso. Foram apenas 10 desmontes, e o principal desafio era identificar e controlar as zonas de contato de estéreo e minério que alimentavam a planta. E também relacionar a fragmentação medida na planta com as razões de carga na mina. Então, como eu falei, a solução foi realizada com somente 10 desmontes, onde a gente utilizou cerca de 876 tags, sendo 1 em cada furo, e a gente utilizou 3 estações de monitoramento. Uma foi na entrada do britador primário e outras 2 na entrada do moinho SAG. Existiam 2 moinhos SAG. Os resultados que a gente teve foi de uma economia de $2 milhões, considerando somente uma redução de 50% do material detectado por esses tags na planta. Cerca de 14% dos tags de estéreo entraram na planta, ou seja, 14% de minério que não deveria estar entrando, que deveria estar indo para a pilha de estéreo, entrou na planta, e isso ocasionou perdas financeiras. Também foi possível correlacionar a fragmentação com as RCs na mina, onde a gente obteve um P80 de 4,7 polegadas e os finos cerca de 30%. Muita gente pergunta também sobre a taxa de sobrevivência desses tags, ou seja, o quanto que eles aguentam, já que eles passam pelo processo de britagem, em alguns casos,
até britagem secundária, e depende muito da abertura do britador. Porém, a taxa dele de sobrevivência é muito boa. 83% dos tags que a gente utilizou foram recuperados, ou seja, 83% foram lidos, o que é muito bom para essa análise. Bom, essa é a reflexão que eu trago para vocês, espero que tenham gostado, e é esse ponto que eu quero tocar. Que vocês pensem como você analisar bem a sua informação e saber trazer o valor para ela pode trazer ganhos significativos na mina e, às vezes, sem depender de muito investimento e sem muito trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Bárbara. Chegou algumas perguntas aqui das nossas redes, né? Uma é do Júlio César de Pontes, ele pergunta, bom dia, né? Pergunta qual é o diâmetro da perfuração no estudo de caso que você apresentou aqui. No primeiro? É. É o primeiro porque foi logo cedo, foi logo no comecinho, o primeiro estudo de caso. Sim. 89. 89. E uma outra pergunta aqui, do Diego Monteiro, né? Ele analisa 100% dos fragmentos ou apenas uma amostragem? Olha, a Fragtrek analisa todo o minério que está passando na correia. Todo o minério superficial, óbvio, porque não tem como ver o que está por baixo. Mas tudo que passa é analisado. Legal. Ele também pergunta se o software pode ser instalado em qualquer dispositivo móvel. Desculpa, pode repetir? Ele pergunta se o software, né, pode ser instalado em qualquer dispositivo móvel, mobile, né? Ou dispositivo móvel. Os tablets, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, os tablets eles podem ser utilizados manualmente pelos operadores ou também nos caminhões de carregamento. Já a Fragtrek ela pode ser instalada nas carregadeiras. Essa é essa pergunta de equipamento móvel.